Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome dessa marca aqui, ó, Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade, Supermercados BH, maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. Já estamos aí na primeira hora da madrugada, né, mais de meia-noite, iniciando aqui os nossos comentários pós-jogo, após Palestino 2, Cruzeiro 1. Acreditem, terceira derrota seguida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana no Grupo E. O Cruzeiro no Grupo E é a baba da baba da baba na competição, lamentavelmente. Antes de começar este grupo, se você perguntasse a 10 pessoas quem é o favorito no grupo, quem vai ser o primeiro colocado, quem vai levar a classificação, acho que dos 10, 11 responderiam que o Cruzeiro. A minha visão. É um pesadelo? É um pesadelo. Mas é uma realidade? É uma realidade. É a realidade do Cruzeiro. E os números estão aí. 2 para o Palestino, 1 para o Cruzeiro. E o Cruzeiro começou o jogo em cima, o Cruzeiro começou construindo, o Cruzeiro começou finalizando. O Cruzeiro nos passou a falsa impressão que deixaria o Chile hoje com uma vitória folgada para cima do Palestino, que não estava mostrando nada, estava acuado. Embora depois os números, o Diogo tenha dito que na posse de bola 56% para o Cruzeiro, 54 para o Cruzeiro, 46 para a equipe do Palestino. Até estranhei isso, mas são números reais. 2-1 para o Palestino. Benítez, aos 40 do primeiro tempo, fez 1-0. Eduardo, aos 37 da etapa complementar. O horroroso Eduardo fez de cabeça, 1-1. E aí, causando também uma falsa esperança de que poderia reagir, fazer a virada. Não. E antes de tomar o segundo gol, que aconteceu aos 41 minutos com o Arias, o Cruzeiro se viu ameaçado de tomar já aos 40 minutos da etapa, aliás, aos 39 minutos da etapa complementar. Se safou lá com o Cássio, com a zaga tirando. Mas o Arias não perdoou e acabou fazendo para o Palestino a vitória. E eu estou dizendo aqui no título do meu comentário: esse time não nos representa. Fora etc. E esse etc. se entende por o Wallace, Eduardo, Lautaro Dias, Marquinhos, jogadores que não correspondem, jogadores que não dão nenhum tipo de resposta em campo. Eu falei do Eduardo, também o Eduardo. Falei do Alexandre Matos, também o Matos. E me desculpe, mister, eu estava tão confiante quando você foi contratado, você nunca foi o meu preferido, mas eu estava confiante e falei desde o início, vamos apoiar, as coisas terão que acontecer, e lamentavelmente não aconteceram. Então eu coloco você também nesse etc. E mudanças já. Somente o dono da SAF podem tomar uma decisão. E eu acho que ela tem que ser realmente brusca, uma chacoalhada. Tem que ter uma barca. Mas o Cruzeiro não vai mandar o seu Leonardo Jardim embora, como já disse o Pedro Lourenço, o dono da boiada. Mas, seu Jardim, se o senhor está com dificuldade, está vendo que não vai conseguir dar ao Cruzeiro o que o Cruzeiro esperava do senhor, então, bom senso, faz um acordo, procura o Pedrinho, que tanto te elogiou, sabe? Abre o jogo, não está dando, o elenco não me responde, não corresponde, eu passo, mas os caras não desenvolvem. Alexandre Matos, que eu tanto elogiei, que eu vi surgir no futebol no América, que eu tanto pedi para vir para o Cruzeiro e veio, que conquistou títulos, que montou grandes times, que fez grandes contratações, tanto que
O sucesso foi gigante que ele foi parar depois em outros clubes, no Palmeiras, onde também foi campeão e onde fez tantas contratações. Uma carreira realmente pautada por grandes conquistas. Respeito demais a pessoa, o ser humano, Alexandre Matos. E respeito também a história dele no futebol, poxa. Os números comprovam que ele é um vencedor. Mas nesse retorno dele ao Cruzeiro, não deu liga. As coisas não aconteceram, as contratações foram erradas em sua maioria. Ditas por mim, não, ditas pelo dono da boiada, ditas pelo dono do clube. Pedro Lourenço falou do próprio Alexandre Matos e não se eximiu de culpa. Também teve autocrítica, por isso que eu defendo Pedro Lourenço. Eu não posso ir contra com aquele que tem a caneta, com aquele que tem o poder, com aquele que tem a condição, porque o futebol é caro, precisa de dinheiro para montar realmente grandes equipes. E ele desembolsou 200 milhões ao assumir a SAF em contratações. A mais cara, 43 milhões, que foi o seu Wallace, que não joga nada. E aí vieram outros, sob a batuta do seu Alexandre Matos. E vocês querem que eu repita? Marquinhos, Eduardo, Lautaro Dias e outros mais. Lautaro, acho que nem na gestão do Matos, tudo bem. Faltam alguns outros nomes. A gente só não pode condenar os garotos. Longe disso, igual esse Murilo aí, tem futuro, pô. Mas está entrando na barca, na fogueira, não é nem momento de colocar esses garotos. Agora sim, com a classificação distante, acho até que realmente o seu Leonardo Jardim, se for continuar, dá sequência a essa garotada. Põe então a garotada para jogar, pô. Foram tantos inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana, então coloca aí a garotada, mas brasileiro não. E aí me perguntaram há pouco, mas qual que é o melhor Cruzeiro? O que o Cruzeiro tem de melhor? O que o Cruzeiro tem de melhor, todos entendem que é o Matheus Pereira, que hoje não jogou, que é o Matheus Henrique que não pode jogar, que passou por cirurgia, que é o Wanderson que chegou, que é o Caio Jorge, que vinha regulando. E eu peço desculpas mais uma vez, eu que tanto pedi, clamei, reivindiquei as escalações de Gabigol e também de Dudu. Eu faço meia-culpa, eu peço realmente desculpas. Eu tenho humildade para isso. Não acrescentaram absolutamente nada hoje na condição de titulares. Não chamaram para si a responsabilidade. Não mostraram, não desenvolveram, não tiveram entrega no jogo, pô. Aí vocês falam que eu culpo o treinador, porque ele é o comandante, porque em 12 jogos ele não conseguiu acrescentar nada ao Cruzeiro, nenhum tipo de melhora, a não ser fazer justiça ao jogo contra o São Paulo e ao jogo contra o Bahia. Sabe? Tirando isso, que é mais? Que é mais? Sejamos verdadeiros, sejamos francos. Enfim, é como disse um ouvinte que estava participando com a gente, Leonardo Jardim, treinador limitado, treina mal, escala mal, substitui mal, passivo nas alterações, passivo, sim, nas substituições, falta a ele coragem, ousadia. Pode ter sido um grande treinador no Mônaco, onde ele passou, onde ele trabalhou, mas no Cruzeiro não está sendo, pô. Aí vocês falam, pô, mas não pode culpar ele. O time, mas ele também, porque ele é o comandante, é ele que escala, a responsabilidade é dele, poxa. Sabe? Aí nós vamos criticar o Pedro Lourenço, vamos botar a culpa no Pedro Lourenço? Pô, ele montou o staff dele, pô. Ele trouxe um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro, o Alexandre Matos. Mas ele não conseguiu montar um time, não conseguiu trazer realmente grandes reforços, grandes contratações. Eu mesmo nunca defendi a volta do Dudu. Deu uma banana pro Cruzeiro na metade do ano, se explicou e tudo. Aí depois foram buscar o Dudu lá. E deixaram de contratar outros nomes, outros valores, outros jogadores, que era para o Alexandre Matos ter buzinado lá no ouvido do Pedro Lourenço. Não, vamos trazer fulano, beltrano e ciclano. Porque o dono da SAF confia nele, em Alexandre Matos. Porque o dirigente, o vivido no futebol, o profissional do futebol é o Alexandre Matos. O Pedrinho é um empresário bem-sucedido, mas que é um torcedor e que está vivenciando o futebol agora. E que certamente vai adquirindo experiência, pô. E vendo os erros que o staff dele anda cometendo, compreendeu? Então aqui é deprimente ver o Cruzeiro mostrar o que anda mostrando, o que anda produzindo, ou o que não anda mostrando e o que não vem produzindo.
Essa é a realidade. Aí quando se fala no treinador, eu sou obrigado a pegar aqui os números e mais uma vez dizer 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 12 gols, 16 sofridos. Gente, não sou eu que estou falando não, os números estão aqui. Então, se não é só ele o culpado, que pegue todos os culpados, que se tome as providências, que se faça, que se promova uma revolução, uma mudança drástica que seja. E só quem tem esse poder para executar essas mudanças é o Pedro Lourenço. E eu tenho certeza, conhecendo ele como eu conheço, ele não está nem um pouco satisfeito. Está pé da vida. Tenho certeza disso, como grande parte ou maioria da torcida. Nós temos que acabar com esse negócio, essa geração de hoje, que acha que tudo é normal, derrota não é normal, não. Quem acha isso é porque não viu os verdadeiros, não viram os verdadeiros esquadrões, não viram grandes vitórias, grandes conquistas desse gigante chamado Cruzeiro. Nós não podemos acostumar a sermos perdedores, não, de forma alguma. Se não está funcionando, muda, pô. Se houve o erro e foi reconhecido, muda. Ainda dá tempo de mudar. E é preciso mudar. E é preciso contratar. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Você fica com a sua opinião, respeito de todos, mas é realmente o meu ponto de vista. Se eu sou o seu Leonardo Jardim, eu jogava a toalha, entregava o cargo. Se eu sou o seu Alexandre Matos, Pedro Lourenço, não dá, muda aí, traz um outro dirigente e blá, 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 e segue a vida, e o Cruzeiro tem que realmente seguir a sua vida. Então eu fico com esse título. Esse time não nos representa. Fora, etc, 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 etc. Eu citei alguns nomes, deixei o etc para você completar aí nos comentários. Quem mais? Quem mais tem que seguir a vida e deixar de vestir a camisa estrelada? Mas vamos seguir juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta.